momento em fazer o holocausto ao Senhor e clamar pelo povo de Israel que necessitava naquele momento de que o Senhor voltasse para com eles, de que o Senhor voltasse e desse mais uma oportunidade para aquele povo de estar perto do Senhor novamente. E o rei Salomão aqui conta a história dele e diz que o Senhor se encantou pela tua sabedoria. Teve um momento que ele teve um sonho, o Senhor disse a ele em sonho o que ele queria. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, pastor, me corrige. E Salomão ali, ele pediu sabedoria para governar aquele povo. E o Senhor, ele se compadeceu e se resplandeceu e falou, ele, dentre tantas as coisas que ele poderia ter pedido, ele pediu sabedoria. E através desse ato de humildade, o Senhor, ele concedeu muito mais daquilo que Salomão pediu. Não somente sabedoria, mas riquezas, né? Poder. E o Senhor, ele trazia ao meu coração nos tempos de hoje. Nós que temos a oportunidade de estar aqui e fazer o melhor para o Senhor, o que nós temos feito? Enquanto eu orava aqui, o Senhor, ele bradava no meu coração e falava, são poucas horas, mas tem dado o melhor para mim? Tem feito o melhor para mim na minha casa? Porque que nem o pastor já falou aqui por diversas vezes, eu sou missionária, mas eu não faço missão, e muito longe disso. Qual é o nosso dever aqui na terra? Por que você está aqui nessa noite? Claro que porque nós reconhecemos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas por que nós estamos aqui? O que nós temos feito na casa do Pai, no templo do Espírito Santo de Deus, e sobre aquilo que Ele tem confiado na minha, na tua mão, na minha, na tua vida? São poucas as horas, são poucos os minutos na qual nós estamos aqui. Eu falo por mim, dentro da minha casa eu não tenho este privilégio de ajoelhar e orar, porque é toda hora chamando, é uma coisa e outra para fazer. Nos dias de culto, de oração, é uma batalha espiritual tremenda dentro da minha casa, que só o Senhor, Ele sabe. Por quê? Porque é neste momento na qual nós nos derramamos verdadeiramente na presença do Senhor. Muitos podem até achar que não, é um momento apenas de oração, é um culto como qualquer outro, mas não, igreja. É um culto na qual o Senhor preparou para que eu e você se derramassem na presença dEle e reconhecesse o quão privilégio é de estar aqui. E o Senhor, Ele pergunta para mim e para você nessa noite, se Ele perguntasse para você o que você quer, o que você diria ao Senhor? Aqui, Salomão foi sábio, porque Deus, Ele é dono do ouro, da prata e de todas as coisas. É o grande eu sou. É o meu dono, é o teu dono. Dono de todas as coisas nessa terra. E aqui eu vejo a grandeza de Salomão e a sabedoria, na qual realmente, lendo e adentrando neste texto, ele pediu sabedoria. Sem, como que eu posso dizer, interesse em outras coisas. Porque Deus, se Ele quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz, e assim por diante. E aqui ele pediu sabedoria ao Senhor e construiu um templo maravilhoso para adorar, para levar em holocausto, apresentar ali ao Senhor as suas ofertas. Mas o Senhor, mais uma vez, Ele ardia no meu coração. E nós, o que temos feito? Temos valorizado este momento, essas portas abertas, essa casa de oração, este templo na qual o Senhor preparou para mim e para você? Temos verdadeiramente adentrado por essas portas no propósito de engrandecer e adorar o Pai em espírito e em verdade, dizer: Senhor, hoje eu vim para Te adorar e agradecer.
Eu confesso que quando eu aprendi um pouco mais da palavra do Senhor e tive um pouco mais de entendimento, pouquinho, né? Pouquinho, falta muito ainda. O que eu tenho pedido ao Senhor é isso, é entendimento, para quando eu tiver essa oportunidade de saber o que está falando e poder transmitir à igreja verdadeiramente o que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a mesma, mas ela renova cada dia a essência, o que ele quer transmitir. Porque eu lembro que uma vez eu preguei numa quinta-feira uma palavra, quando foi no sábado Vinícius veio e trouxe a mesma palavra, mas com uma outra revelação, né? O Senhor, Ele é maravilhoso nas suas obras e tudo que Ele tem feito, e a tua palavra, ela é viva e eficaz sobre a minha e a tua vida. Essa palavra verdadeiramente cortou o meu coração, e eu vim transmitir à igreja nesta noite. O Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de estar aqui, e realmente Ele tem falado aos nossos ouvidos e aos nossos corações, aquele que atenta a ouvir a voz do Espírito Santo. E todos os dias Ele pergunta para mim e para você: o que queres de mim? O que queres que eu te faça? E o que nós temos feito? Temos dado a devida importância à palavra do Senhor, à casa do Senhor, ao ministério na qual o Senhor confiou na mim e nas tuas mãos? Ou temos vindo apenas por vir, feito apenas por fazer? Certo é que outrora nós não conhecemos a palavra do Senhor, mas hoje nós conhecemos, verdadeiramente sabemos o como Ele é eficaz. Quando está alguém aqui declarando sobre as nossas vidas, eu falo que ainda estou me alimentando da palavra de sábado. Coisa linda é quando o Senhor, Ele fala com a tua igreja e Ele chama a atenção e a existência para dizer: eis-me aqui. Eu estou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te resgatei, eu te limpei, eu te coloquei em lugar de destaque, mas tem dado a devida honra à casa do Senhor, aos propósitos do Senhor, aquilo na qual o Senhor tem te sustentado. Os dias são maus. Os dias estão se findando, mas parece que a igreja ainda está dispersa. Parece que a igreja ainda não entendeu que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Mas o Senhor, Ele trouxe essa palavra para mim e para você, para nós termos a convicção e a certeza de que Ele virá buscar a tua noiva, para que nós venhamos cuidar da igreja do Senhor com excelência, com amor, porque nós temos este privilégio. Muitos outrora estavam na presença do Senhor e hoje já não se encontram mais. Só que eu e você temos esse privilégio de estar aqui, e o Senhor, Ele tem falado comigo e com você dia após dia. Ele usa o pastor, Ele usa a pastora para falar. Só não dá ouvido àquele que não vem disposto a renunciar à vontade e o eu. Porque alguma coisa tem que acontecer no meio do povo de Deus. Alguma coisa tem que acontecer no meio da igreja. Mas só vai acontecer se eu e você dermos ouvido a palavra do Senhor, a palavra que tem sido pregada nesta igreja, neste altar. Eu falo que o Espírito, ele testifica o outro. E aqui nós temos nos alimentado da palavra do Senhor. Aqui nós temos nos alimentado da verdade, que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que cura, é a verdade que sara. Mas nós temos que permitir o Senhor trabalhar de dentro para fora. Não vim aqui somente ouvir,
entrar por um ouvido, sair pelo outro e não colocar em prática aquilo na qual o Senhor ele tem chacoalhado a tua igreja. Olha o que está acontecendo lá fora, lá no Rio de Janeiro. Profecia, a palavra de Deus se cumprindo, mas o povo ainda assim continua dormindo. E aqui o povo clamava novamente para ter comunhão com Deus. E o rei Salomão foi intercessor deste povo nessa época. E construiu este templo. Isso nos mostra a importância de cuidar do templo com humildade, amor e dedicação e sabedoria. É aí que vemos quando Deus se agrada e sua glória se manifesta e toma conta do lugar. Quando nós fazemos para o Senhor de todo entendimento e coração, é nítido, nós sentimos a presença do Senhor. É uma presença que contagia, é uma presença que transforma, é uma presença que a gente tem prazer em renunciar à nossa vontade e está aqui. Sabemos que é luta para chegar até aqui, mas quando nós chegamos aqui, nós falamos: Senhor, obrigada por eu ter rompido essa barreira. Obrigado por estar aqui, renovar as minhas forças, renovar o meu propósito e a minha aliança para contigo. É prazeroso demais quando nós estamos aqui, escutamos e sentimos a presença do Senhor Jesus. É difícil? É, igreja. O Senhor não falou que seria fácil, mas é necessário nós romper essa barreira, essas limitações, essas coisinhas mínimas que nos impedem de estar aqui nos dias de culto. Eu falo por mim. Hoje, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor ele bradava no meu coração e eu ficava ali pensando, né? Eu falei assim, tantas pessoas assim, ora, né? Para o marido, para a esposa, estar contigo na igreja, na caminhada, busca, se humilha, renuncia. E quando a pessoa vem para a presença do Senhor Jesus, a pessoa esfria. A pessoa deixa de buscar. A pessoa já não tem mais aquela empolgação, aquele entusiasmo. Eu falei, Jesus, porque é tão mais fácil quando é em dois, buscando o mesmo Deus, no mesmo propósito. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem, mas é muito mais fácil quando está em concordância no casal. Quando busca o Deus verdadeiramente, você ora daqui, ora dali, você jejua daqui, eu jejuo dali. E hoje eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, como é difícil sustentar uma casa sozinho, espiritualmente falando. Porque como eu tenho conhecimento, a coluna da minha casa sou eu. Se eu caio, a casa cai. E eu falo, tantas pessoas buscaram por este privilégio, e agora que tem, não dá o devido valor e importância. E o Senhor fala, é momento de orar, é momento de buscar, é momento de renunciar, seja lá o que for. Certo é que a salvação da alma é individual, sabemos disso, mas eu estou aqui no propósito de buscar pela minha casa, para que a salvação chegue até a minha casa, alcance a minha parentela. Óbvio que eu não vou ser hipócrita de dizer que não, mas sim. E pessoas que têm esse privilégio de andar em dois, em concordância, em buscar. Você vê tantos lares se desfazendo, e os dois são cristãos, conhecedores da palavra, tem dado brechas ao inimigo adentrar e fazer arruaça. Muitas das vezes a culpa é nossa, nem sempre a culpa é do inimigo, porque se nós somos conhecedores, nós que temos que fechar as nossas brechas, nós que temos que estar alicerçados na rocha. E o Senhor ele falava fortemente ao meu coração. Muitas famílias estão sendo destruídas por isso, porque um vem esfriando, 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 quando vê já não está mais na presença.
temos que buscar por essas vidas. Nós temos que buscar um propósito de salvação por essas famílias, por essas almas. E não deixar o inimigo bater a porta, adentrar e fazer o que quer. Porque somos conhecedores da verdade, que é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E eu creio que o Senhor assim Ele irá fazer sobre o teu povo. Mas é necessário, igreja, dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo, dar valor ao que nós temos sobre as nossas mãos, dar valor àquilo que o Senhor tem nos apresentado, a casa de oração, cuidar, zelar, como se fosse a nossa própria casa, como se fosse o nosso próprio lar. Nós não temos somente que vir aqui, está tudo limpinho, bonitinho, sentar, arrumadinho, prestar atenção no culto, virar as costas e ir embora. Eu não tenho nada com a igreja, né? Minha parte eu faço, que eu dou dízimo e a oferta, então eu já fiz. Mas não, aqui Salomão ele foi sábio. Não é porque ele era rei, porque antes disso ele é ser humano, mas porque ele teve a sabedoria e o entendimento e a certeza do Deus na qual ele servia. Porque ele merece e é merecedor do melhor. Louvado seja Deus. Aí agora nós vamos para o capítulo 7, versículo 12. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Olha a grandiosidade do Senhor para com Salomão neste momento na qual ele orou e buscou por um povo, por uma nação. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Se nós verdadeiramente nos prostrarmos com o rosto no pó e buscarmos, seja lá por que for, pela nossa parentela, por algo que está te incomodando, você acha que é impossível do Senhor ouvir a tua oração e a tua súplica? Não, não é. Porque o Senhor, Ele não mudou e nunca mudará, Ele é o mesmo, eternamente será. Mas são as minhas e as suas limitações que impedem de alcançarmos aquilo que nós temos colocado nas mãos do Senhor. É a nossa pouca fé que tem nos limitado de alcançar com que o Senhor Ele escuta a minha e a tua oração. Eu falo por mim mesma. Muitas das vezes nós oramos, entregamos, aí passa um tempo, ao invés da coisa andar para frente, começa a andar para trás, e nós falamos: Senhor, mas cadê? O Senhor não tem me ouvido. Tem promessa, tem propósito. Quanto mais eu tenho buscado, mais parece que tem dado errado, mais parece que dou um passo à frente e volto 10 para trás. Isso já limitou a minha oração. Isso já impediu de que minha oração chegasse ao trono. Tem orado, mas tem pouca fé. Tem orado, mas não tem acreditado no Deus poderoso de milagres.
Deus na qual eu e você servimos, que é um Deus que tudo pode sobre a minha e a tua vida. Aqui no versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É palavra, é Bíblia, é a voz do Senhor para com aquele povo na qual Salomão buscou, na qual o Senhor ele se compadeceu mais uma vez sobre o povo de Israel, através da súplica e intercessão do rei Salomão. Existe Salomão aqui nesta noite que tem clamado, que tem buscado, que tem servido ao Senhor em holocausto, que tem feito sacrifício, tem renunciado, tem cuidado do templo, tem pedido sabedoria ao invés de coisas materiais ao Senhor? Ou tem um povo que só murmura, só reclama? Senhor, eu não vejo nada, nada acontece. Senhor, eu estou buscando, mas está dando tudo errado. Fé, igreja. Fé e convicção no Deus que você serve. Fé e convicção na palavra que tem sido lançada sobre a minha e a tua vida, que é a rocha que tem que nos manter firme, de pé no propósito de que valeu a pena. Eu não vou falar que vai valer, não, porque já valeu a pena. Só de você estar aqui nessa noite, você já entendeu o propósito do Senhor, que é Ele, que é o único suficiente Salvador sobre a minha e a tua vida, que é através dele, por Ele, que nós iremos herdar o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará, conforme a minha e a tua necessidade. Eu quero demais, mas é isso que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje. Senhor, não é esse pouquinho, mas o Senhor está falando: é nesse pouquinho que eu vou te sustentar, é nesse pouquinho que eu vou te dar grande testemunho, é nesse pouquinho que você vai ver a minha obra se cumprir. Mas tenha paciência, persevere, continue, acredite, seja como Salomão, busque sabedoria e entendimento no Senhor, porque assim Ele nos dará estratégia para viver momentos difíceis sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos dá estratégia para nós enfrentarmos o nosso leão, matarmos a nossa carne e estarmos na presença dele com a convicção de que valeu a pena. Valeu a pena o choro, valeu a pena se humilhar, valeu a pena você abrir mão daquela festa para estar na presença do Senhor, valeu a pena você vir doente, valeu a pena você vir com dor de cabeça, valeu a pena você vir com fome, valeu a pena você vir com a mesma veste, valeu a pena. Porque a palavra diz: tudo vai passar. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá fome, lá não haverá sede, lá não haverá contas para pagar, lá não haverá aluguel, lá não vai se preocupar se o teu celeiro está cheio, se está vazio, porque Ele já é o próprio alimento, a própria água. Então, irmãos, acredite e creia no Deus que você serve. E dê importância sobre esta casa de oração. Dê o seu devido valor de cuidar e zelar por aquilo que o Senhor confiou sobre as tuas mãos. Ah, mas eu não sou pastor, não importa. Você serve. E não pensa que o Senhor não está vendo, porque o Senhor está vendo, sim. Ele vê a minha e a tua disponibilidade. Ele vê o meu e o teu interesse de estar aqui. Então dê valor
naquilo que o Senhor ele tem proporcionado na tua vida no dia de hoje, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Não se preocupe não com o que vai acontecer, o que você vai comer, se a conta vai estar paga. Não se preocupa. Coloca no altar do Senhor e deixa que o mais Ele fará. Mas se preocupa com hoje, com a oportunidade, o privilégio de estar aqui e falar: Senhor, obrigada. Obrigado, Senhor, por essas portas abertas. Porque haverá um grande dia de que nós iremos procurar. Nós não, porque eu já quero estar lá no trono, junto com o Senhor, adorando, dizendo que Ele é santo. Haverá um dia que vão procurar portas abertas e não vão encontrar. Vão querer estar e ouvir e sentir a presença do Senhor e não vão ter. E olha o privilégio que eu e você temos. Olha o privilégio que eu e você temos de buscar o Senhor, a tua face, bendizer o teu santo nome, dizer que somente Ele é santo sobre todas as coisas. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, por cada vida que aqui esteve. E continua orando por aqueles que já não têm forças mais de estar na presença e na casa do Senhor. Continue buscando por aqueles que outrora estavam aqui e hoje já não se encontram mais. Intercedas, igreja, por este povo. Interceda. Faça como Salomão fez. Intercedeu sobre o povo de Israel. E o Senhor se compadeceu e ouviu a tua oração. Que nessa noite nós temos a convicção de que valeu a pena. Seja como Salomão. Peça sabedoria. E deixa que o restante, o Senhor, Ele vem tratar e cuidar das tuas e das minhas necessidades. Porque o Senhor, Ele sabe. Mas declara ao Pai. Porque muitas das vezes nós falamos: o Senhor sabe o que é necessário. Mas o Senhor, Ele quer ouvir da mim, da tua boca. O Senhor, Ele quer ouvir de mim, de você. E é nesses cultos, e é nestes momentos que nós temos este privilégio de falar: Senhor, está doendo, mas me sustenta. Senhor, está doendo, mas não me deixa desistir, não. Senhor, está doendo, está machucando, mas continua, Senhor, me guiando nos teus caminhos e me dando a sabedoria para falar, Senhor, da tua palavra e do teu grande amor. Amém? Feito aqui que o Senhor me deu, igreja, fica com esta palavra. Espero que os irmãos tenham entendido o ensinamento do Senhor para com as nossas vidas nessa noite. E toda vez que você adentrar por essas portas, você agradece por este privilégio, por este tempo, por esta casa de oração. E fique mais atento. O que a casa necessita para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Independente se é dizimista ou ofertante. Porque o Senhor, Ele está atento. E Ele vem. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas agradece e louvo o Senhor. Amém?